Capítulo 6. As senhoras de Longbourn em breve visitaram as de Netherfield, que, na devida forma, lhe retribuíram a visita. A afabilidade da menina Bennet continuava cativando tanto a Sra. Hurst como a menina Bingley, que, embora rotulassem a mãe de insuportável e as irmãs mais novas como indignas de menção, exprimiram em atenção pelas duas mais velhas o seu desejo de um conhecimento mais íntimo entre elas. Jane, naturalmente, ficou extremamente sensibilizada, mas Elizabeth, que as via tratando tudo e todos com a mesma altivez, sua irmã até, decididamente não simpatizava com elas. Aliás, a consideração que elas manifestavam por Jane, se de consideração se tratava, só valia enquanto resultasse da influência inspirada pela admiração do irmão. Este, na verdade, não escondia quanto a admirava, como a todos era dado a ver sempre que se encontravam. Mas Elizabeth via igualmente como a irmã cedia à preferência que no seu espírito alimentava desde o primeiro dia em que o vira, caminhando a passos largos para o amor. Contudo, era com prazer que considerava a impossibilidade de tal fato se tornar do domínio público, uma vez que Jane, aliando a uma poderosa força de sentimentos, uma serenidade de temperamento e um controlo perfeito dos modos, nunca permitiria qualquer suspeita impertinente. E isso disse-o a menina Lucas. Talvez seja agradável para uma pessoa, replicou Charlotte, ser capaz de, em tais casos, iludir a opinião pública. Contudo, essa mesma reversa pode por vezes tornar-se uma desvantagem. Se uma mulher é igualmente hábil em esconder a sua afeição do objeto que a motiva, ela arrisca-se a perder a oportunidade de o cativar, e nessa altura, de pouco consolo lhe servirá saber os outros na mesma ignorância. Na maioria dos afetos, a gratidão ou a vaidade ocupam um lugar tão eminente que se torna perigoso ignorá-los. Todos podemos começar espontaneamente, uma preferência, coisa naturalíssima, mas poucos são aqueles que enveredam pelo amor sem qualquer espécie de encorajamento. Em 9 de cada 10 casos, seria preferível uma mulher mostrar mais afeição do que aquela que ela realmente sente. Bingley, sem dúvida, que gosta de sua irmã, mas pode perfeitamente não ir mais além, se ela não lhe der uma ajuda. Mas ela ajuda-o tanto quanto a sua natureza lhe permite. Se eu própria vislumbro os sentimentos que ela nutre por ele, ele é um pateta em não o descobrir também. Lembra-te, Elisa, que ele não conhece tão bem como tu e a natureza de Jane. Mas se uma mulher gosta de um homem e não faz nada para o esconder, ele tem que acabar por o descobrir. Talvez isso acabe por acontecer, se ele estiver junto dela o suficiente. Ora, embora Billy e Jane se encontrem com frequência, nunca durante muito tempo. E como quando se veem é sempre no meio de muita gente, tornar-se-lhes impossível aproveitar todos os momentos para conversarem um com o outro. Jane deveria, assim, aproveitar ao máximo a escassa meia hora em que ela detém a atenção dele. Quando finalmente estiver segura do amor dele, terá todo o vagar para, por sua vez, se apaixonar como ela bem o entender. Tudo isso está muito certo, replicou Elizabeth, para aqueles casos em que o que prevalece é o desejo de bem casar. E se um dia me resolver a apanhar um marido rico, ou simplesmente um marido, creio bem que adotarei o teu sistema. Mas não é este o caso de Jane. Ela não persegue um objetivo. No ponto em que as coisas estão, ela não pode sequer estar certa da natureza dos seus próprios sentimentos, quanto mais da sua sensatez. Conheceu-o apenas há 15 dias. Dançou 2 vezes com ele em Meryton e via-o uma manhã na casa dele. E desde aí jantou 4 vezes na sua companhia. Como podes ver, não é o suficiente para ela se familiarizar com a maneira de ser dele. Claro que não. Do modo como tu apresentaste as coisas, se ela se tivesse limitado a jantar com ele, talvez nada tivesse adiantado sobre ele para além do seu palpite.
mas não te podes esquecer que passaram 4 serões juntos, e 4 serões ajudaram muito. Sim, esses 4 serões dão-lhe a possibilidade de se certificarem que ambos gostavam mais do que do jogo do comércio, mas, com respeito a qualquer outra característica essencial, não acredito que lhes tenha servido de muito. Bom, disse Charlotte, é com todo o coração que desejo um bom êxito a Jane, e se ela se casasse com ele amanhã, eu diria que as probabilidades de ser feliz seriam tantas quanto aquelas que se lhe ofereceriam após ela ter passado 12 meses a estudar o caráter dele. A felicidade no casamento é uma questão de sorte. Por mais profundo que seja o conhecimento mútuo ou identidade entre as partes interessadas antes do enlace, em nada contribui para a felicidade. Há sempre, depois, uma disparate de feitios suficientes para lhes assegurar a cada um a sua dose de mortificação. E sendo assim, quanto menos se conhecerem os defeitos daquele com quem vai se passar o resto da vida, tanto melhor será. Tu diverte-me, Charlotte, mas nada disso lógico. Tu próprias reconheces a sua impraticidade e que, no teu caso, nunca agirias assim. Ocupada em observar as atenções do Billing para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria se tornara um objeto de certo interesse aos olhos do amigo, o Sr. Darcy. A princípio, fora quase com relutância que lhe admirara uma certa beleza. No baile olhara para ela sem admiração e na vez seguinte olhou apenas para criticar. Porém, ainda mal ele se certificara a si e a seus amigos da quase inexistência de um traço bonito naquela cara, quando começou a achá-la invulgarmente inteligente pela bonita expressão dos seus olhos pretos. A esta descoberta sucederam-se outras igualmente desconcertantes. Embora de um olho crítico tivesse detectado mais de uma falha de simetria perfeita na forma do seu corpo, era forçado a reconhecer-lhe uma figura airosa e agradável. E apesar de considerar os seus modos muito aquém dos do mundo elegante, cativaram-no pela sua graciosidade simples. De nada disto ela se apercebia. Para ela, ele não passava de um homem antipático, um homem que não a achara suficientemente atraente para dançar. Ele começou a sentir em si o desejo de a conhecer melhor, e, como primeiro passo para conversar com ela, passou a assistir às conversas dela com os outros. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth. Encontravam-se eles, então, na casa do Sr. Lucas, onde se reunira um numeroso grupo de pessoas. Que pretenderá o Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ao escutar a minha conversa com o Coronel Foster. É essa uma pergunta a que só o Sr. Darcy poderá responder. Mas ele o torna a fazer, garanto-te que lhe direi na cara que sei bem o que pretende. Ele tem uma maneira de olhar bastante irônica, e se não começo eu por lhe mostrar a minha insolência, em breve ficarei aterrorizada por ele. Como nesse preciso momento ele se dirigia a elas, embora sem mostrar qualquer intenção de abrir a boca, a menina Lucas incitou a amiga a falar-lhe no assunto, com o que Elizabeth, sentindo a provocação, se voltou para ele e disse-lhe: Não é sua opinião, Sr. Darcy, que me exprimi invulgarmente bem quando há pouco atormentava o Coronel Foster para nos dar um baile em Meryton? Com grande energia, mas é esse um assunto que torna qualquer senhora energética. O Senhor é severo para conosco. Em breve será a vez dela de ser atormentada, disse a menina Lucas, ao abrir o piano. Elisa, o sabes perfeitamente o que se segue. És uma estranha criatura para ser amiga de alguém, sempre a fazer-me tocar e cantar em frente de todos e de qualquer. Se a minha vaidade fosse voltada para a música, serias inestimável, mas como não é o caso, preferia não me evidenciar perante aqueles que devem estar
estar habituados a executantes da mais alta caveria. Contudo, como a menina Lucas insistisse, ela acrescentou: muito bem, se assim tem de ser, que o seja. E olhando com um ar sério para o Sr. Darcy. Há um velho ditado que todos nós conhecemos o que diz: guarda o teu fôlego para resfriares o caldo. Eu guardarei o meu para entoar a minha canção. A atuação de Elizabeth foi agradável, embora de modo algum excelente. Depois de uma canção ou duas, antes que pudesse responder à insistência das várias pessoas para ela cantar de novo, o lugar ao piano foi avidamente ocupado pela sua irmã Mary, que, em consequência da sua fealdade, se aplicara na árdua aquisição de conhecimentos e dotes, vivendo na ânsia constante de os exibir. Mary não tinha nem talento nem gosto, embora a vaidade lhe tivesse dado aplicação, emprestara-lhe também um tal ar de superioridade e afeição nos modos que por si só prejudicariam um grau de perfeição mais elevado que o que ela atingira. Elizabeth, que não tocava tanto quanto a irmã, prendera muito mais atenção. Mary, após um longo concerto e como paga de todo o elogio e gratidão, atacou alegremente áreas escocesas e irlandesas, a pedido das irmãs mais novas, que, com algumas das meninas Lucas, e assistidas por 2 ou 3 oficiais, formaram um pequeno grupo de dança numa das extremidades do salão. Perto deles encontrava-se o Sr. Darcy, criticando-os intimamente por tal modo de passar a noite, em detrimento de toda e qualquer espécie de conversa. E tão embrenhado estava nos seus pensamentos que não deu pela presença junto de si de Sir William Lucas, senão quando ele lhe disse: que encantador divertimento para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada como a dança, no fundo, considerando-a até um dos principais requintes das sociedades cultas. Perfeitamente de acordo, meu senhor, e tem também a vantagem de estar em voga entre as sociedades menos cultas do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar. Sir Lucas apenas sorriu. O seu amigo dança maravilhosamente, continuou ele após uma pausa, ao ver Billing juntar-se ao grupo. E não duvido de que até o senhor seja um apto de tal arte, Sr. Darcy. Viu-me dançar em mérito, creio eu. Sim, de fato, e não foi sem um certo prazer que o fiz. Dança com frequência em St. James? Nunca, meu senhor. Não acha que seria um ato lisonjeador para tal local? É este um lisonjeio que, sempre que posso, evito fazer a um local, seja ele qual for. Tem uma casa na capital, segundo deduzi? O Sr. Darcy curvou-se em sinal de assentimento. Tive em tempos a intenção de me fixar na capital também, pois tenho uma predileção pela alta sociedade, mas não tinha certeza que Lady Lucas se desse bem com os ares de Londres. Fez uma pausa, na esperança de uma resposta, mas o seu companheiro não estava disposto a dar-la, e, como nesse momento Elizabeth passava por eles, ocorreu-lhe de súbito a ideia de um gesto deveras galanteador, e chamou-a. Querida menina Elisa, por que não dança? Sr. Darcy, permita-me que lhe apresente esta jovem senhora como um par desejável. Não se recusará a dançar, creio eu, perante tanta beleza. E pegando na mão dela, deu-a ao Sr. Darcy, que, apesar de extremamente surpreendido, fez menção de lhe pegar. Quando Elizabeth de pronto a retirou, e numa certa agitação, disse para Sir William: Por Deus, meu caro senhor, não tenho qualquer intenção de dançar. Peço-lhe que não pense que passei por aqui apenas em busca de um par. O Sr. Darcy, compenetrado e correto, pediu-lhe que lhe desse a honra de dançar, mas em vão. Elizabeth estava decidido, e nem Sir William a conseguiu persuadir do contrário. Tem uma maneira tão bonita de dançar, menina Elisa, que é cruel da sua parte negar-me a felicidade de apreciar, e embora este cavalheiro, de um modo geral, despreze tal divertimento, tenho certeza de que não se oporá a entreter-nos durante
uma escassa meia hora. O Sr. Darcy é de uma delicadeza sem limites, disse Elisa sorrindo. É o de fato, mas, tendo em vista o incentivo, querida menina Elisa, não nos podemos admirar da sua condescendência, pois que teria ele a dizer sobre tal par? Elizabeth deitou um olhar malicioso e afastou-se. A sua resistência não feriu o cavalheiro. Estavas ele precisamente a pensar nela quando foi abordado pela menina Bingley. Penso adivinhar qual o assunto de meditação tão profundo. Creio bem que não. Estava a pensar que insuportável não seria ser de passar mais de uma noite assim, com tal gente, e na verdade estou plenamente de acordo consigo. Nunca me senti tão aborrecida. A insipidez, e não obstante a algazarra, a nulidade, e não obstante a presunção de toda essa gente. O que eu não daria para ouvir assim censurá-los? Está redondamente enganada, assegurou-lhe. Pensava em coisas bem mais agradáveis. Meditava, por exemplo, no imenso prazer de um par de lindos olhos na cara de uma mulher bonita, podem conceder. A menina Bingley, imediatamente fixando os olhos na cara dele, desejou saber a que senhora se devia a honra de lhe inspirar tais reflexões. O Sr. Darcy intrépido replicou: a menina Elizabeth Bennet. A menina Elizabeth Bennet? Repetiu a menina Bingley. Estou deveras espantada. Desde quando ocupa ela o lugar de favorita? E diga-me, quando o devo felicitar? Era exatamente a pergunta que esperava que me fizesse. A imaginação de uma senhora é de uma rapidez fantástica. É um instante enquanto salta de admiração para amor e de amor para matrimônio. Sabia que faria a gracinha de me felicitar. Bom, se é com tal seriedade que encaro o assunto, considerá-lo-ei definitivamente arrumado. Terá, na verdade, uma sogra encantadora, e, naturalmente, ela passará a vida em Pemberley. Ele escutou-a numa indiferença total, e durante tanto tempo, enquanto ela lhe aprouve, alongou-se sobre o assunto, e como a sua tranquilidade a convencesse de que nada estava perdido, a menina Bingley deu livre curso à sua ironia.